Em um lugar cheio de chamas, com um suposto causador disto em cima de um monte, ele mais tarde se encontra com uma mulher de cabelos negros, no qual pede para queimar a academia de magia. Enquanto dormia junto a Saito, alguém prende Louise em um saco usando magia e a tira da cama. Mas era Eleonore, que junto a Saito decidiu prender Louise numa sala, pelo fato dela querer ir para a linha de frente na batalha, já que a rainha e Agnes também vão. E assim, Saito fica de vigia e chega Jian, dizendo que não quer ver seus alunos matando alguém. Enquanto isso, em um barco voador, aquele sujeito das chamas se aproxima da academia, e os guardas são rapidamente abatidos e eles entram. E Helene, que havia percebido algo, avisa a Frederica. Agnes, que ouvia passos, acerta um invasor e se prepara com mais gente para defender. Saito e Louise escutam gritos e o professor vai verificar. Em pouco tempo, na academia, muitas garotas são capturadas vivas, sob ordem daquele homem. Numa sala preso a muita gente, Júlio diz que isso tem cara de Albion, e descobre que é apenas um mercenário agindo por dinheiro, e logo faz Margarita parar de chorar com ameaças. O diretor, Catleya e Eleonore tentam convencê-lo a pegar eles de refém, já que são pessoas importantes, e assim deixar as alunas em paz. Portanto, ele recusa. A guarda de honra da rainha, liderada por Agnes, chega até fora da cantina, onde está os reféns, e pede para eles se entregarem sem violência. Ela questiona o que querem na academia, já que não faz sentido atacar ali. Enquanto isso, um dos guardas arma uma bomba, mas por algum motivo o rapaz vê e ataca exatamente onde o guarda está e o impede. Enquanto isso, Jian manda uma coruja com uma mensagem para alguém. Saito e Louise decidem ver o que aconteceu, e Louise explode a porta para poder sair. O rapaz diz para eles se entregarem e que a academia deve ser importante sim. Agnes entra no lugar junto às outras guardas, que atacam de imediato. Suas armas são queimadas, levando elas a combate de espada. Agnes entra no embate com o líder invasor e conversando descobre que ele é o responsável por queimar sua vila, e isso a deixa em choque. Lá fora, Saito, Louise, Frederica e Helene se encontram, e o líder derrete a espada de Agnes com seu fogo, e quase a queima também. O grupo lá fora se encontra com o professor, no qual avisa que pediu reforços. Ele fala para esperar os reforços, mas o grupo quer fazer algo. O líder diz que na época do incidente, o líder era outro, um homem chamado Endia, no qual as chamas podiam queimar tudo, e diz que também o procura. O grupo começa a bolar um plano para ajudar, e o professor diz que pode ajudar. Agnes, encurralada, fica ouvindo o motivo do líder ter as cicatrizes, no qual ele conseguiu tentando atacar o líder anterior. O líder diz para o diretor mandar mensagem para a rainha, a pedindo um tratado de retirada dos soldados. Caso contrário, as alunas virariam cinzas. Lá fora, o professor se encontra novamente com o grupo, que pede ajuda a eles. Umas esferas feitas por Saito e Jian surgem na sala sobre a magia de Frederica, que acaba explodindo e abrindo caminho para eles agir. Helene e Frederica atacam juntas, enquanto Saito toma conta sozinho de dois e arma Agnes novamente. Portanto, as duas que atacavam são rapidamente derrotadas pelas chamas do líder. Ele diz que enxerga calor corporal e por isso consegue reagir a esta distração. Ele diz que quer queimá-la, e quando vai fazer isso, o professor a protege com magia de fogo. O líder rapidamente o reconhece e diz ser o capitão que ele procurava. O líder diz para todos o que ele fazia antigamente, que era conhecido como Serpente das Chamas, e queimava todo mundo sem dó. Um dos atacantes ataca Jian, mas ele o derrota e pede para o grupo retirar as alunas dali. Louise acerta uma magia e fica feliz, e sua irmã questiona se foi apenas sorte, mas Louise consegue retirar o nó das cordas das outras alunas também. Agnes se mostra furiosa com a descoberta, entrando em meio do embate de Jian e o líder, dizendo que tiraria a sua vida. O líder ataca, mas Jian defende com suas chamas, e pede para Agnes sair, mas ela recusa e o ataca. O líder, usando a chance, ataca ela, mas Jian atira da frente das chamas, sendo assim acertado pelo fogo. Agnes descobre que ele também é o cara que a salvou, e logo Jian ataca o líder, mas as chamas não fazem efeito, mas ele ataca novamente e consegue o ferir. Mas o líder não para, e mesmo após ser queimado, iria contra-atacar com uma gigante quantidade de chamas, mas Agnes o acerta com sua espada, o derrotando e cancelando seu ataque. Ela questiona Jian por ter a salvo, e ele diz que percebeu que tinha errado. Saito, Frederica e Louise chegam para ajudar, mas Agnes pede para eles não interferir, pois que se vingaria. Eles pedem para ela parar, mas Jian diz que ela não tem o direito de o matar, pois ele havia queimado a vila porque achavam que uma praga infestava ali, e assim, pelo bem de todos, queimou o lugar com os afetados, mas percebeu tarde que não havia nenhuma praga, e correu lá dentro para salvar alguém que ele notou nas chamas, já que queimar ali era ordens, e ele achou correto. Ele pede para Agnes o matar, mas que também ele seja o último. Agnes ainda iria o atacar com raiva, mas Louise percebe, e chorando diz que ele morreu. Agnes vai até Saito e Louise, entregando uma carta de Jian, que era para caso ele precisasse ir na guerra. Louise lê e na carta, Jian pede para Saito não aceitar mortes e lutas, e diz que gostou do mundo em que Saito vive, reafirmando que quer conhecer algum dia. Saito chora e Louise o abraça.
Louise e Saito foram diante da rainha, que recebe Louise com um abraço. E assim, um senhor pede para que ela ajude eles com sua magia. Ele explica qual era o plano, e ela precisaria incapacitar as forças inimigas na cidade, e a rainha diz que se houver uma batalha ali, os civis poderão ser feridos. E ela quer evitar isso. Em um avião, Saito diz bravo que viajaria só, para a princesa os usar em guerra, e reafirma que não matará ou será morto por ninguém. Louise diz que ele é chato e que não pode decepcionar a rainha. Eles chegam no lugar, e ela começa a magia, mas desmaia, e a espada revela que já sabia, e que quando eles foram encurralados, usou o equivalente de 10 anos. Ela corta e pede para voltarem, pois ela tentará novamente, mas não é possível, pois estão sendo perseguidos. Ele acerta as asas de um dos dragões e a cauda do outro, mas logo o avião dá problema ao ser acertado e os fazendo cair. O moço diz para a rainha que eles não poderão voltar e que poderiam falhar, já que foi um erro ter confiado numa magia tão incerta, deixando claro que só os resta atacar. E assim a rainha faz. Saito caminha na neve carregando Louise, que pergunta o motivo dele não acertar o inimigo, já que podia, mas ele diz que não matará nenhum humano. Eles se abrigam numa cúpula de neve, mas estão morrendo de frio, ficando próximos para se esquentarem num calor corporal. Saito sugere uma ideia pervertida, a fazendo bater nele, e assim ele desmaia. Ela retira parte do seu torso para fora e o usa para esquentar Saito, encostando nele e diz chorando que ele ainda não respondeu sobre o amor dele, por isso ele não podia morrer. No dia seguinte, Saito está muito bem, e Del pergunta se ele não lembra que Louise passou a noite toda com ele, mas Louise interrompe e diz que se Del falar mais que isso, ele será morto. Chefe Eld dá as ordens de retirar os soldados da cidade e levar o máximo de mantimentos possível, mas alguém diz a ela sobre a queda de um dragão de ferro, se referindo ao avião, e ela o manda pegar. Saito e Louise encontram um dragão, sendo surpreendido por um ataque surpresa de um dos soldados que os atacou mais cedo. Ele ataca, mas Saito desvia, e o soldado cai desmaiado, mostrando sua perna ferida, e assim Saito o carrega. Ele acorda e tenta enforcar Saito, mas não consegue, e Saito recusa tirar sua vida e o convence a não lutarem. Louise encontra uma foto de alguma moça que Saito dá para o soldado, e por ter chamado a Louise de rude, começa a ser atacado. Eles seguem andando, carregando o soldado, e Louise revela não saber como falar para a rainha que fracassou, e Saito diz que é apenas ela falar. Ele diz que ela ter falhado ou não seria importante para ela, mas como Louise é uma nobre, mesmo sendo algo pequeno, ela tem que ser útil para a princesa de qualquer forma. Eles se apresentam para o soldado, que revela ser chamado de Henry Stafford. Enquanto isso, um grupo de homens está caçando algo na floresta. Henry pergunta o que era aquilo em que Saito e Louise voavam, pois sabia que não era um dragão, mas eles não respondem, afirmando que não podem. Ele diz que seu dragão, no qual era um companheiro importante, morreu, e graças ao dragão ele está vivo. Saito revela estar cansado de ver mortes e diz que só luta para proteger quem ele ama, mas diz que se receber as ordens para matar, ele recusaria. Louise diz que ele não sabe o que é uma honra de um nobre, mas Henry diz que queria lutar por quem ele ama, e logo eles descobrem que ele desfez seu noivado por causa da guerra, e Saito diz que ele é um homem péssimo, e que morrer por honra é idiotice, já que acima de um nobre, ele é um homem, e Louise fala que ele deveria voltar e casar com quem ele gosta. Eles escutam um tiro, e Henry diz que vieram pegar os dois. O grupo encontra Henry, que diz que os dois estão longe, mas o plano funciona porque Julio aparece do nada os chamando, os pegando e indo embora. Ao chegar lá, a princesa abraça Louise, que se ajoelha pedindo perdão, e pedindo para que ela ainda confie qualquer missão nela. E Saito se questiona para si mesmo se honra é tão importante assim. Diante da rainha, Louise aceita uma missão, e dessa vez irá sozinha, pois deixou Saito no festival por uma pequena discussão, e sua missão é sobrevoar a cidade no festival, para poder avisar caso Albion ataque. Louise vai escolher algo para voar e por algum motivo não cair no avião de Saito, então pede para ir no dragão de Giulio, mas Saito questiona o porquê disso, e ela diz para ele fazer outra coisa, já que não quer ajudar na guerra. Na cidade, Saito encontra Siesta, que está sem trabalhar porque a academia está fechada. Ali surge Scarron, que abraça Saito. Scarron questiona sobre um possível triângulo amoroso, já que Siesta gosta dele, mas Saito diz que não. Enquanto isso, a mulher de cabelos negros sugere rendição e deixa claro que não se interessa mais pela nação, e vê na janela o dragão em que Louise está. Julio diz que Louise não está levando Saito por segurança dele, afinal, ele não quer matar, e que está com raiva dele por não entendê-la. Mas a conversa é interrompida por inimigos que Julio dá meia volta e os queima com as chamas de seu dragão. Saito está comendo junto de Scarron, Jéssica e Siesta, e Saito descobre que as duas são primas. Git vê Saito e se aproxima, e fala sobre sua medalha. Louise procura por Saito em seu quarto, mas não tem nada ali além de Del, que diz que ele saiu magoado pelo fato dela ter sido fria com ele, e ela questiona se ele a ama. E logo Del diz que ele desistiu de ir para casa, e questiona se ela já correspondeu aos seus sentimentos. Ela pergunta o que fazer para Del, pois pode morrer em uma guerra sem dizer seus sentimentos, e Del sugere que ela diga que o ama, mas logo para, pois é explodida por Louise, que fica envergonhada. Louise arma uma surpresa sobre a ajuda de Del, se vestindo de gatinha para quando Saito voltar. Portanto, quando ele chega, está acompanhado por um grupo, vendo todos a situação embaraçosa de Louise. Em um bar, Louise diz que fez aquilo pelo Giulio, e para convencer Saito, começa a dizer que Giulio é melhor que ele em tudo. Momento esse em que Giulio impede Louise de ir embora. Em meio a toda essa situação, chega Siesta vestida de coelhinha, e pergunta
pergunta quem é mais bonita, ela ou Louise, que fica brava e ataca Siesta, e em meio à briga, arranca sem querer a roupa que tampava seus melões. Chefe Eld planeja controlar todos usando um anel em uma fonte que abastece boa parte da cidade, para impedir a guerra e assim some. Git diz que foi salvo por uma elfa na floresta e diz que morrer não é um problema, afinal o que vale é a honra. Saito chama de idiota com raiva, questionando que morrer por honra é idiotice. Louise fala para ele se desculpar e que morrer por honra é algo importante para o nobre, e assim eles começam a discutir novamente, só que Saito sai com raiva. Siesta o persegue e cai de frio, assim Saito a leva para um quarto com clareira, e lá ela revela que era mentira e só queria que ele a abraçasse e o beija. Enquanto isso, explosões surgem do nada, e Agnes diz que os próprios soldados estão atacando eles, e neste momento, a janela com um dos leais da rainha explode. Já Siesta dá um sonífero para Saito, para usar com Louise caso ela tente algo. Na cidade, estão todos lutando, e o caos reina, mas por algum motivo todos querem tirar a vida da rainha. E do nada, alguém ataca Louise, mas Saito a salva. No porto em que a rainha está, multidões tentam agitadas entrar em barcos, enquanto as informações chegam na rainha, e eles descobrem que os soldados estão sendo controlados. Eles dizem que Albion os atacará, e o moço sugere que a rainha parta logo, mas ela diz que irá no último navio, e que não irá embora, até todos estarem a salvo. Louise diz a Saito que aceitou a missão de cuidar dos 70.000 soldados que irão atacar, e ela diz novamente que é uma honra para ela. Assim Saito fica com raiva, dizendo que isso é um sacrifício. Louise o abraça e diz para ele fugir. Saito quase chora, mas se vira, concordando e sugerindo um brinde antes disso. Louise diz que quer fazer algo antes disso tudo, e Saito fala que fará qualquer coisa, e assim ela diz que quer se casar com ele. Eles vão e lá brindam, e fazem uma jura de casamento. Portanto, Louise desmaia, pois Saito usou aquele sonífero em sua bebida, a fazendo dormir. Ele sai do lugar e encontra Giulio, que parece já saber de tudo, e diz que cuidará da Louise por ele. Ele pergunta onde Saito irá, ele responde que irá lutar contra os 70.000 soldados. Giulio questiona se ele não diz que morrer por honra é estupidez, e Saito diz que não é por honra, mas sim pelo amor de Louise. Saito sozinho segura os homens, enquanto todos vão embora. A rainha diz que quer ver Louise antes de ir, mas o rapaz implora para que ela não vá, pois eles precisam dela, ou o país já era. Louise acorda e se encontra no navio. Ela é questionada onde Saito está, e Giulio diz que ele está lutando sozinho. Depois de lutar e derrotar boa quantidade de soldados, Saito se encontra diante de todo aquele exército, e se pergunta do porquê está fazendo tudo isso, mas Del lembra que é pela mulher que ele ama. Saito sabe que vai morrer, mas não morrerá sem fazer nada, e por isso avança entrando em meio deles e lutando com o que pode, mas logo é acertado por uma bola de fogo, mas ele levanta e avança, cortando outras bolas de fogo, defendendo a si mesmo de flechas e enfrentando a todos. Após um tempo, ele se encontra caído no chão, com muitas feridas, e chora, dizendo que não quer morrer, momento este em que todos o atacam, e por fim ele vai de berço, gritando pelo nome de Louise enquanto ela grita pelo nome dele. Na academia, todos lamentam pela morte de Saito, e Louise se culpa muito por isso. Sua irmã mais velha manda ela parar de chorar, e diz que ele não era importante, mas Louise vai para cima dela, e diz aos prantos que ele era especial para ela. Ela pede para ficar sozinha e elas saem. Louise continua chorando e diz que o ama, pedindo por algo, até que de repente a garrafa brilha ao encontro de suas lágrimas, e ela corre para fora da academia, onde vê Saito, e correm um para o outro, se abraçando e chamando um ao outro. Eles caem e ela pergunta se não é um fantasma ou algo do tipo, mas ele deixa claro que é ele mesmo, e que foi salvo por uma elfa. Louise fica brava pelo fato de Saito gostar de melões, e ataca Saito que corre dela, e assim todos têm a atenção chamada para os dois, que ficam contentes em ver Saito vivo. E Del diz que os 70.000 homens foram fácil, e Saito concorda, e logo para de correr, para ver Siesta. Assim, vendo por fim Louise em sua frente, que prepara seu ataque. E com isso finalizamos a segunda temporada de Zero no Tsukaima. Não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!